reconheceram a existência e autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado pelo réu Antônio Eudes Rufino Ferreira contra a vítima Maria dos Remédios Oliveira. Dessa forma, ficou afastada pelo Conselho de Sentença a circunstância qualificadora da torpeza, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. É o relatório, passo a decidir. Em decorrência da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar Antônio Eudes Rufino Ferreira, já qualificado nos autos, como incurso na sanção prevista pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, razão pela qual passo a dosar-lhe a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal. Pena base. Em observância ao artigo 59, a circunstância judicial atinente à culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. No caso concreto, analisando os autos, verifico reprovabilidade na conduta do condenado e a maior extensão do dolo, consistente no fato de ter planejado o contexto que deu causa à morte da vítima, chegando a simular um acidente de tráfego. Dessa forma, valora essa circunstância judicial em desfavor do acusado. Em pesquisa feita em banco de dados informatizados e demais peças processuais, verifico que o réu não responde e nem mesmo foi condenado em nenhum processo de natureza criminal, desta forma, não registrando maus antecedentes. Com relação à conduta social, como circunstância judicial, trata-se do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes e a reincidência, os quais são reservados para fatos criminosos. A conduta social não se refere a fatos criminosos ou casos destes originários, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social, razão pela qual deixo de valorar. A personalidade, como circunstância judicial, é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Não existe nos autos qualquer elemento plausível para a aferição da personalidade do acusado, não valorando os motivos do crime consistente na torpeza foi afastada pelo Conselho de Sentença por maioria. As circunstâncias do crime são negativas, uma vez que o réu cometeu o crime em local e horário de pouca movimentação de pessoas, revelando modus operandi além do normal altivo. Assim, valora essa circunstância em desfavor do réu. As consequências do crime, em que pese ter ceifado uma vida, são normais ao tipo, já previsto pela própria previsibilidade, razão pela qual deixo de valorar. A vítima em nada influenciou a prática do delito, não podendo ser considerado seu comportamento em desfavor do acusado. Após a detalhada análise das circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, reconhecido pelo Conselho de Sentença em 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase de dosimetria, da análise acurada de todas as provas e elementos informativos acostados aos autos, bem como apreciadas as demandas apresentadas pelas partes na ocasião dos debates em plenário, constatou-se a ausência de circunstâncias atenuantes. A par disso, constatou-se a real presença de duas circunstâncias agravantes. São elas: ter o agente cometido o crime contra sua cônjuge
artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, e ter o agente cometido crime em situação de violência contra a mulher, nos termos da legislação específica. Artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. No que toca à circunstância agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, ter cometido o agente o crime contra sua cônjuge, fundamente seu reconhecimento na certidão de casamento às folhas 54 dos autos, que comprova que réu e vítima eram consortes à época do fato criminoso. Com relação à circunstância agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F, ter cometido o agente o crime em situação de violência contra a mulher, utilizo da disposição legal do artigo 5º, inciso 3, da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, que prevê que, para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe resulte morte em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. No caso dos autos, ficou comprovado que o acusado mantinha relação íntima de afeto com a vítima, tendo inclusive convivido com a mesma. Desta forma, considerando a ocorrência das agravantes retromencionadas, utilizo-me do disposto no artigo 68 do Código Penal e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dosando a pena intermediária em 22 anos e 9 meses de reclusão. Na terceira fase de dosimetria, verificou-se a ausência de qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena reconhecida. Desta forma, estabeleço como definitiva a pena privativa de liberdade no montante de 22 anos e 9 meses de reclusão. Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado, devendo ser cumprido em estabelecimento penal adequado. O réu permaneceu solto, em liberdade durante todo o trâmite processual, razão pela qual não há que se falar em detração, prevista no artigo 42 do Código Penal. Não há nos autos elementos que, neste momento, viabilizem o juízo de certeza quanto à fixação de um valor mínimo em sede de reparação civil de danos patrimoniais, nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, ficando a cargo do interessado buscar as vias ordinárias. É incabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, vez que o montante da pena superou o patamar de 4 anos, além de que o crime foi praticado mediante violência. Igualmente, pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da pena. Concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que permaneceu solto durante todo o processamento do feito, além de não haver nos autos os requisitos que me autorizem prendê-lo preventivamente, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Condena o acusado ao pagamento das custas processuais e, oportunamente, após certificado o trânsito e julgado desta decisão, tome-se as seguintes providências. Lance-se o nome do réu nos rolos ocupados, espeça-se a guia de execução definitiva, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os efeitos do disposto no artigo 15, inciso 3 da Constituição, proceda-se às demais anotações e comunicações necessárias nos termos da normatização da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça. Esta sentença é lida em público, às portas abertas, na presença do réu, de seu defensor, dos senhores jurados, do representante do Ministério Público, além do assistente de acusação, do público presente, saindo todos regularmente intimados nesta ocasião. Plenário do Tribunal do Júri desta comarca de Piripiri, às 21 horas e 30 minutos, do dia 25 de novembro de 2016. Registre e cumpra-se. Pode ser.